Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada por todos estarem aqui em mais um aulão. E hoje quem vai dar aula para a gente é o professor José, da turma 27 aqui da Tribe. E agradeço demais. Pode ficar à vontade em conduzir a aula. Obrigado. Professor, foi um pouquinho de exagero. Eu sou aluno aqui como todos vocês, passei por todas as dificuldades que vocês estão passando aí, eu estou passando também. E estamos aí para isso, né? Carreira nova, vida nova, a gente segue aprendendo as coisas. É, Então, antes da gente começar, vou fazer um combinadinho com vocês do seguinte. A Jéssica ela vai ficar meio que pegando as perguntas que forem mais importantes do chat, que ela julgar mais importantes. Eu vou fazer algumas pausas em alguns momentos para a gente tirar dúvidas um pouco mais pontuais, dúvidas mais simples, etc., para a gente continuar seguindo. Não tenham medo de fazer nenhum tipo de pergunta, porque qualquer pergunta, por mais simples que seja, ela não é descartável. Todas as perguntas elas são aceitas, porque a gente está numa fase de aprendizado e é perguntando que uma das formas mais rápidas da gente aprender, tirando dúvida. E no mais é isso. Aí o que eu vou apresentar, o que a gente vai fazer hoje é uma aplicaçãozinha de uma página de login jogando para uma segunda página e eu vou mostrar como é que funciona o gerenciamento do estado, a criação do provider, ah, o gerenciamento das requisições dentro dessas páginas e o envio das informações por meio do provider. Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples, o mais fácil possível para vocês entenderem e o mais simples possível para vocês entenderem. Manter sempre no feijãozinho com arroz para a gente deixar o prato cheio, sabe? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Hum, Deixa eu só dar um start no. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Tranquilinho. Beleza. Vou puxar até esse navegador para outra tela. E aí eu deixo ele aqui do ladinho. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, eu vou assumir que vocês já sabem componentizar, já sabem criar componentes, já sabem fazer algumas coisas, já sabem usar o router DOM também. Então, já deixei algumas coisas prontas. Eu deixei uma página de componentes pronta, com login e um style aqui, e uma página pages com uma home pronta, e uma home CSS e uma home vazia. Tanto a home quanto o login estão vazios. José, dá licença um momento. Você pode dar um zoom um pouquinho para o pessoal enxergar Posso? melhor? Muito obrigada. Melhorou? Melhorou, né, pessoal? Valeu, obrigada. Aqui no index, eu tenho meu browser router, o React Router DOM. Aqui no app, eu tenho um CSSzinho básico, o switch, e duas rotas. O barra, que me joga para o componente de login, e o barra home, que me joga exatamente para a minha home, que é a segunda tela que a gente vai desenvolver. Só. A outra coisa que eu esqueci de falar, se quiserem levantar a mão também para falar, fazer alguma dúvida, pontuar alguma coisa, podem ficar à vontade. Para a gente criar um componente funcional, qual é a diferença entre um componente de classe? Componente de classe, eu vou até mostrar da maneira rápida, mas para consumir menos tempo. A gente tem um import do React e do component, vindo do React. A gente tem basicamente duas seções aqui dentro, que é
a criação do componente do login em forma de classe, caracterizando, dizendo para o React que ele é um class, e estendendo isso para um component. O render é uma função. Como isso daqui é uma classe, o render é uma função que faz com que o que tiver dentro do return, que tiver dentro desse render, seja renderizado como um componente. Ele seja realmente renderizado e não seja apenas uma classe qualquer, sabe? Qual a diferença para o componente de classe? O componente de classe, o componente funcional, ele é bem menos verboso. Então, a gente faz um import, React. Então, React. A gente faz um export, e botei maiúsculo. Export default. Function. O nome do componente, abre parêntese, chavezinha. Dentro da chave, a gente tem o return. E no return, o parêntese que vai retornar o que for do nosso componente. Essa é a estrutura do componente funcional. Ou, para quem tiver a extensão do ES7 instalada, RFC. Deu Enter, ele traz o componente para a gente. Beleza? Aqui a gente já tem uma página de login. Vamos salvar ela para ver se renderiza. Renderizou. Renderizou. Eu tenho um CSSzinho pronto, só para não ficar aquela tela branca cegando a gente, sabe? Beleza. A gente tem um componente. E o que é que a gente quer nesse componente inicialmente? A gente quer 2 inputs para digitar um e-mail, uma senha e um botão. Então, vamos criar um input. Vou clicar esse input. Vou dar um enter aqui para ele ficar mais bonitinho. Isso aqui eu estou passando mais rápido, tá, galera? Porque isso aqui eu estou fazendo só o que vocês já fizeram. A diferença é a estrutura do componente de classe. Que, em resumo, só muda uma linha, que é o render. E esse resto aqui vai ser um pouquinho mais rápido, só para a gente adiantar, para eu conseguir passar mais outras coisas. E um button. Type. O type button. Contexto. Entrar. Patrick, tem uma dúvida? Posso fazer uma pergunta boba? Não, você falou que pode ser que não seja boba. Pode ser que não seja Um- boa. o Luanderson uma vez comentou sobre essa questão do esporte lá em cima ou esporte embaixo. Isso influencia? Porque parece que eu já fiz funções que eu coloquei junto ali não funcionou. E depois que eu coloquei o esporte lá embaixo, aí funcionou. Não sei se tem a ver. Tem uma diferença sim. Por exemplo, a gente tem o export e o export default. Isso influencia principalmente no link, a forma como o link vai reclamar e como a gente vai encontrar o componente. E influencia principalmente na forma de importar o componente. Se eu tivesse só export no componente, ele me traria, eu teria que importar dessa forma, entre chaves. Aí, ele está em cima ou embaixo, isso estando num componente, não tem problema, tanto faz. Se for num arquivo, por exemplo, que tu está criando 3 funções de fetch diferentes, aí tu vai ter um export para cada função. Aí é mais uma escolha de como tu quer que seja exportado. Quer que fique em cima, quer que fique embaixo, mas no final das contas não faz muita diferença, não. Aqui tu só economiza uma linha. Eu posso fazer isso aqui também. Era só isso mesmo. Que eu tinha dúvida que o pessoal fala, assim funciona, assim não funciona. Então não tem nada a ver, então tá ok. Ele funciona tranquilo. Aí não tem problema, não. Pode seguir. É só para economizar uma linha mesmo, deixa um pouquinho mais bonitinho. Aí eu costumo deixar aqui.
Aí, beleza. A gente tem dois inputs aqui. Eu vou até colocar uma classezinha que eu já tinha criado também, só para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Assim, feito, né? Falou? Deixa eu ver se eu importei certo. Tá com L maiúsculo, né? É isso aí. É o seguinte, a gente tem o e-mail e é importante que a gente defina esse naming. Por quê? Porque ele vai ser interessante depois para a gente conseguir fazer isso de forma mais dinâmica, para a gente conseguir capturar ele de uma forma mais dinâmica. E aqui vai ser e-mail também. Vai ser password. Vai ser password. Vai passar mais rápido? Assim. Beleza. A gente já tem dois inputs, um botão na tela inicial. A gente consegue digitar, consegue fazer tudo, tranquilo. Agora, se eu quisesse, por exemplo, mandar essa informação do e-mail para outra tela, ou utilizar essa informação sem criar variável aqui dentro, nada do tipo, como é que eu faria? A gente pode iniciar com um provider. E aqui, lembrando que vocês podem fazer vários providers. E vocês, depois que com um pouquinho mais de prática, vocês vão entender isso. Mas aqui eu vou fazer um provider só para toda a aplicação, como é uma aplicação super, super pequena, a gente não precisa de muito. E vamos usar ele para gerenciar esses estados aqui. Vocês lembram, né, que lá no componente de classe vocês faziam state igual, state igual, nananã. Aí chegou o Redux e a gente começou a criar o estado lá dentro do Redux, lá dentro daquele switch case gigante para manipular, para conseguir alterar os valores. Aqui a gente vai precisar de uma pasta chamada context. Não necessariamente precisa ser context, mas isso facilita muito para a gente. E para quem for mexer no código depois, criar uma pasta context. Dentro dessa pasta, a gente vai criar dois arquivos. Vai criar um app context.js e um app context.jsx. Por que um JS e um JSX? JS eu vou importar só uma função. Para mim fica um pouquinho mais fácil de ler. JSX, ele é um componente funcional. Ele basicamente é um custom hook. E assim que quando eu for criando, vocês vão começando a entender. Nesse momento eu vou fazer um pouquinho mais de pausa para a gente tirar dúvida. Mas se as dúvidas forem surgindo, se forem muito importantes, além de anotar, levantem a mão, alguma coisa do tipo, para tirar essa dúvida. Como é que a gente faz o provider? O context, no caso. Import create context from React. Beleza? Create context. Const app context igual create context função. Chamou a função e agora a gente dá um export default nisso. Export default no app context. Opa. App context. Beleza. Zé, mas o que é essas três linhas aí? Tão simples, tão pequeno, tão pouca coisa. É basicamente uma receitinha de bolo, velho. Você vai criar isso aqui, criou o context.
você nunca mais mexe nele. Pode fechar, pode jogar para o cantinho e deixar ele lá, você não precisa mais mexer nele. O que ele faz? Literalmente o que ele diz. Ele cria um context. Ele cria um contexto para a gente poder utilizar o nosso provider, usar a nossa aplicação com Context API. Não tem segredo. Não tem nada demais aqui. É só isso mesmo. Isso aqui vocês vão pegar, vão criar, vão deixar lá no cantinho, já era. Esse Create Context, vocês vão me desculpar que eu criei com o nome errado. É App Provider, nesse caso. O appcontext.js, ele é o nosso arquivinho receita de bolo. O App Provider, ele vai prover as informações para a nossa aplicação. No caso, os estados para a nossa aplicação. Por isso eu li um JSX, ele vai ser também um componente funcional. Vai criar de forma rápida aqui. Criamos. Isso aqui eu vou apagar, porque eu vou usar o appcontext aqui. Se eu deixo ele aberto, o React ele já consegue encontrar de uma forma mais rápida para mim. E eu vou usar ele ponto provider. Vocês viram que o React está me dando um provider aqui? Quando eu botei o P maiúsculo já? Me deu várias outras coisas, mas me deu também um provider. Ele já sabe que eu vou usar isso daqui. De alguma forma ele já entende. De uma forma muito mágica ele já entende que eu vou usar isso aqui. E o que a gente precisa mais para usar isso daqui? Receber uma prop. E essa prop vão ser os filhos que a gente vai passar para ele. E a gente vai passar como a gente já cria, já faz em componentes funcionais. Abre chave e passa como se fosse uma variável. Children. Aqui o Link está reclamando porque ele está reclamando de prop validation. Depois eu vou passar essa extensãozinha para vocês também, que é isso daqui, ó. Prop type generate. Ele já cria para mim um prop type com as coisas que estão pendentes e importa para mim. No caso dele ser um elemento, um filho de um componente, eu vou receber elementos aqui. Vou receber elementos de React mesmo, elementos de HTML. Ponto isso, required. E agora, como é que eu faço para isso daqui passar informação para lá? Eu vou no app.jsx, envolvo a minha aplicação com o app provider. Ele já importou para mim. Então, enter e jogo ele lá para baixo. Ajusto o link. E é isso. Criei um provider. Basicamente, a estrutura é essa. São 2 arquivos para criar um provider com Context API e a usabilidade dele aqui, como se fosse um switch, um router, um browser router. Tem alguma dúvida que vocês tiveram até agora? Eu estou indo muito rápido, como é que tá? Tranquilo? Tá indo bem? Eu não estou conseguindo ver o chat, então se tiver alguma coisa no chat, por favor, me avisem que eu... Tá de boa, pode seguir. Seguir? Tranquilo. Aí, beleza. A gente já criou, até agora, 2 componentes funcionais. E a minha vida não está difícil até agora. A minha vida está tranquila. Vocês estão conseguindo acompanhar a ideia do funcional, né? Está bem tranquilinho. Aí, o que eu faço para criar um estado aqui? Para gerenciar esses inputs? Em componente de class normal, eu faria o state igual, como eu tinha mostrado antes. Aqui, eu posso fazer dentro da minha aplicação um const e-mail, por exemplo, e um set e-mail igual use state. Só que eu não quero criar isso aqui. Ih, meu Deus. Eu não quero criar isso aqui. Porque se eu criar esse use state aqui, eu só vou conseguir usar esse estado aqui.
Ele vai virar um estado local. Ele não vai conseguir acompanhar esse meu app provider. Eu não vou conseguir passar ele para outros filhos, sem precisar passar próprio ou coisa do tipo. Aí o que eu faço? Tiro ele daqui, venho aqui no provider, const e-mail, vírgula, set e-mail, igual, use state. Função, inicia como string vazia. Eu tenho uma variável para o meu e-mail. Eu tenho um estado global, entre aspas, para o meu e-mail. Para o password, vou fazer a mesma coisa. Password, vírgula, set, password, igual, use state. Como eu sei o que ele vem de informação, ele vai vir uma string, eu passo uma string vazia. Beleza, só fazer isso já faz ele receber informação lá no meu login? Eu já posso usar lá no meu login? Ainda não. O que eu preciso agora? Eu preciso enviar a informação para cá de alguma forma. E a forma como eu envio isso é criando uma variável chamada context e passando essas informações que eu quero aqui. Beleza. Daqui eu jogo o value aqui dentro e passo o context para cá. Passo a minha variável context para cá. Estou conseguindo enviar minha informação agora. Só que tem um problema. Ele está reclamando aqui, ó. O objeto passou prop validation, changes every handle. Ele está reclamando que eu estou fazendo um componente, eu estou fazendo uma verificação que vai mudar todas as vezes que o componente, que qualquer coisa recebeu uma atualização. E eu não quero isso. Aí como fazer para matar dois coelhinhos? O de evitar que o negócio seja atualizado desnecessariamente, e a segunda, de evitar que o lint fique aqui gritando na minha cara que eu estou fazendo besteira. Eu faço em use memo. Não precisam se ater muito ou se aprofundar muito nessa questão do use memo, porque ele é realmente um pouquinho mais complicado. Foquem um pouco mais na estrutura dele e na forma como a gente passa ele, do que em como ele trabalha nesse momento. Se vocês já estiverem entendendo bem, podem pesquisar, podem seguir e podem até me perguntar aqui depois como é que usa melhorzinho ele, que eu dou uma explicada melhor. Aí a estrutura dele é essa, eu passo uma chave aqui dentro e depois do parêntese eu passo um array de dependências, igual ao useState que vocês provavelmente já viram no Corsa. Ele vai ser const context igual useMemo void function, abro parêntese, objeto, vírgula, array de dependência. Vou abrir ele para ficar mais fácil de trabalhar. Vou passar o meu e-mail, o meu set e-mail, o meu password, o meu set password, set password aqui, e aqui eu passo o e-mail e o set e-mail, e o password, no caso. Porque eu não preciso passar o set password e o set e-mail no array de dependências. Porque aqui eu estou enviando esses componentes, eu estou dizendo, o que eu passar aqui dentro desse value pode ser usado por qualquer componente que receber isso. Aqui eu tô só validando essa usabilidade, de alguma forma. Aí, como isso daqui, esse useState, ele é uma função, o segundo parâmetro desse colchete aqui, ele já tem o trabalho de fazer essa validação por mim. Tanto que o lint nem me pede aqui para colocar o set e-mail, o set password que eu estou passando em cima. Ele já valida para mim e eu já consigo receber lá. Já consigo utilizar sem maiores problemas. Aí, beleza. Criei o meu estado.
e conseguir passar o meu estado para lá, para o meu app, que consequentemente vai passar para todos os filhos do meu app provider aqui dentro. Alguma dúvida até agora? Ficou alguma coisa, passou alguma coisa batido? Como é que tá? Esqueci de importar. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem alguma coisa que vocês... Como é que é? Sem perguntas Tá? por enquanto no Pelo chat. visto, tá tranquilo. Só deixa eu fazer um adendo para o pessoal dessa parte Perguntar. do memo, que às vezes pode parecer um pouco mais complicada. Às vezes o Lynch sequer pede ele. Tudo que você precisa passar naquele velho ali é um objeto, né, com os estados para serem usados lá fora. Se o Lynch pedir, vocês colocam o use memo e vai seguir normalmente. Mas, por exemplo, quando eu fiz os projetos, eu fiz todos sem o use memo, não pediu para mim hora nenhuma, foi só passar um objetinho normal ali mesmo. Tá? Então, não é sempre que é necessário também, só para o pessoal ficar tranquilo. E se quiser se aprofundar no use memo, vai lá e dá uma olhadinha nele mesmo. Mas nem sempre ele é necessário. Por enquanto, pode encarar como algo, tipo, se alguém quer gritar, eu vou lá e coloco ele. Depois, se preocupe em entender ele mais profundamente, senão começa a ficar mais Isso complicado. aí. Né, Isso com aí. licença. Foi uma boa mesmo, cara, porque, por exemplo, eu estava criando 100 e o Lynch reclamou para mim, no Star Wars, se não me engano. Aí eu precisei. Uhum. Aí, recomendo muito que vocês pesquisem sobre o Zmemo. Ele é bem interessante, ele é usado muito para reduzir processo, para evitar que o negócio rode demais, sabe? Que a CPU vá para o céu. José, eu tenho uma Vou pergunta. perguntar. Pode voltar novamente na outra tela? Isso. Assim como você faz, então, o const context e coloca, tudo bem que a gente está usando o use memo aí, a gente coloca todos eles dentro de um objetão. Vamos supor que eu tenha 10 const para usar com use state. Eu poderia também fazer um objeto só com todas elas dentro? E aí coloco use state iniciando, se todas elas fossem string, pode fazer isso? Ou tem que Tu ser de forma fala criar linha um objeto aqui separate? dentro para Isso fazer isso? Pode sim. Ó, Poderia passar aqui e-mail igual string vazia, password igual string vazia. uhum. Opa, passei vírgula, foi mal. Igual string vazia. Você pode fazer isso tranquilamente. Aí aqui eu mudaria o nome, né? Mudaria para login, por exemplo, que eu vou gerenciar os dois estágios do login. E poderia lá, quando eu for receber essa informação, eu vou acessar ela com o ponto, para acessar a chave que eu preciso para enviar. E sempre lembrar de usar o spread, para não perder, por exemplo, quando eu for salvar o e-mail, não perder o password que já está salvo, por exemplo. Perfeito, obrigada. Nada? Pode perguntar, imagina. Não, na verdade, não é nem uma pergunta. É como o garoto falou ali do projeto do Star Wars, e tipo, o projeto do Star Wars é um projeto realmente mais complicado que a gente vai ter agora desse bloco de longe. Para o pessoal se atentar a usar o user memo, porque ele tem uma propriedade muito importante, que é quando você carrega qualquer informação nele, ele mantém ela no estado anterior o tempo inteiro, para você poder ter acesso a ela e poder resetar tudo, fazer limpar a tela, fazer um monte de coisas que o Star Wars vai requerer se você quiser fazer os 100% dele, senão não tem como. Isso. Então, quem tiver tempo, coisa e tal, dá uma olhada como ele funciona, que ele é bastante importante. Era só para deixar esse adendo aí que vai salvar a vida de muita gente no projeto, a sanidade de muita gente. Isso aí. Show Isso de aí. Ele bola. não recria o negócio. Desculpa voltar a falar, mas é isso mesmo. Eu precisei de uma ajuda, e aí foi assim que eu consegui chegar no final do 100% mesmo. Porque não estava rodando, não, sem o use mesmo. Só um detalhe, por Uhum. exemplo, para mim funcionou, e eu fiz 100%. Então, funciona assim, não tem problema em relação a isso. A única coisa que é importante o pessoal lembrar também é que com classe, quando a gente usa aquele set, né, o this state, a gente não precisa usar o spread, ele mantém o que não foi alterado. E na função, se não spreadar, você perde tudo que está lá.
Então não pode Uhum. esquecer disso. É como se fosse o Redux nesse sentido. E o Star Wars não é um projeto que tem o context e vão ter várias páginas que vocês vão precisar passar informação para vários lugares. É um projeto que só tem o login, que só tem uma tabela, na verdade, né? Então, vocês não... O context lá é o de menos. O principal é a lógica dos filtros. O Boa context também. lá, ele basicamente não precisaria ser usado, porque é uma aplicação que só tem uma página, entendeu? Daria para fazer tudo no mesmo lugar. Então, o foco lá é a lógica do filtro. O contexto e tal é o de menos, só para vocês ficarem tranquilos. Eu acabei me baralhando por causa disso mesmo. Provavelmente fiz alguma coisa diferente de você, cara, eu tenho certeza, né? Aí eu precisei usar o negócio, mas faz todo sentido o que você disse, de fato. Eu não quis dizer que não É isso aí funcionava sem mesmo uso que... mesmo, não, tá? Só isso que eu quis dizer, viu, Carlinhos? Eu não quis dizer que não funcionava. Eu sei que no meu caso não funcionou. Não, sim. Não, só falei porque também funciona assim. O motivo exato eu também não sei explicar. Eu também não. Isso aí Então, só para o também. pessoal ficar tranquilo. Dá Eu para ainda sou começar bem sem. juninho ainda, pra falar Isso. disso. Dá para começar sem o use memo e se o link pedir, você vai lá e coloca. Só para não É isso ficar mesmo que o Carlos falou. só para não Ele confundir é... na cabeça a princípio. Boa. O Star Wars, ele é um projeto que você não precisa fazer muitos componentes. Se você fizer, e se você já começar a dominar componentizar e usar estado nele, vai ficar bem mais fácil para o app de receita também. Isso que eu ia falar, app de E, receita. e em alguns casos é mais fácil usar do que fazer tudo numa página só. Mas dá para fazer tudo sem o context, sem o provider, dá para fazer tudo tranquilinho. Eu estou passando aqui já para deixar vocês tranquilos na questão dos funcionais, do componente funcional, para vocês chegarem no Star Wars e se preocuparem só com a lógica mesmo. Com a lógica de criar os filtros, de usar rofzinha, etc. Excelente. Vamos lá. A gente já fez o context, fez o provider, está recebendo a informação, e agora? A gente já consegue usar aquele e-mail, aquele password aqui? Ainda não. Precisa de mais um passo, que é a desestruturação das chaves que a gente passou lá, que seria o e-mail, o set e-mail, o password e o set password. Essa parte eu vou fazer um pouquinho mais rápido, igual using context. Aí a gente passa o nosso app context aqui. Nosso app context aqui. A gente já consegue usar as informações que vêm de lá. Essa partezinha aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido da criação das funções para a gente conseguir chegar mais rápido na parte das requisições, que é uma parte um pouquinho mais importante também. Como lá no Star Wars vocês também vão fazer requisições, é importante vocês conhecerem um pouquinho como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Eu vou passar as duas principais, que são o use state, como se fosse um did mount, e use state, como se fosse um did update. Aí... Use effect, só para não confundir. Isso aí, use effect. Obrigado pela correção. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, acelerar isso aqui. Aqui eu já vou gerenciar o estado, mas aqui já é um pouquinho menos complicado, sabe? Criar uma função, uma handle change, que vai servir para os meus dois inputs. Eu vou fazer ela de uma forma mais verbosa, para a gente conseguir entender melhor. Aqui, eu acho que vocês já conhecem essa forma de pegar o event.target, né? Que é desestruturando o target direto. Aqui eu posso criar uma variável chamada name e uma variável chamada value. Lembra que eu falei que era interessante a gente definir os nomes? Por causa disso aqui, a gente vai usar isso depois. Igual target. Beleza, peguei o name e o value. Aí o que eu vou fazer aqui é uma validação simples. Se o meu name, o name que eu recebi do input, foi estritamente igual a e-mail,
estritamente igual a e-mail, eu dou um return para parar a minha função e dou um set e-mail com o value que eu estou recebendo lá no input. O value é o que eu recebo quando eu digito aqui. São essas entradas. Isso aí eu acho que vocês já viram no TribeTunes, viram no Tribe Wallet, viram em tudo que é lugar. A diferença é como construir isso com o componente funcional. Então, se isso daqui for igual a e-mail, eu retorno o meu set e-mail. Se não, eu retorno o set password com o value. São os meus únicos dois inputs. E aqui eu vou passar num change. A minha handle change. Beleza, setei. E aí, já está funcionando? Consigo digitar, consigo ver. Agora vamos ver se ele está realmente atualizando o estado lá. Vamos na extensãozinha do Components. Vamos entrar no login. Vamos olhar aqui o context, está vendo o hooks? Vamos ver. Está atualizando o meu estado. Tranquilo, está funcionando. Beleza, o que eu preciso fazer agora para isso? Nesse caso aqui, como eu só estou enviando informação, eu não vou precisar dessas duas. Beleza. Depois disso, eu preciso fazer a lógica do meu botão. É uma lógica bem simples também. Handle click. Handle click. Você vai fazer alguma validação para esse botão liberar ou ele já vai... Não, não vou fazer validação. Ah, não, tá. A não ser que, se a turma quiser aí, eu posso fazer uma validaçãozinha aqui para explicar. Posso mostrar aquele validator lá, que ele é muito interessante de se usar. Isso. Eu ia falar para vocês Vocês mostrar para esse querem, validator. Caso vocês alguém querem aí essa diquinha aí? caso alguém aí tenha tido dificuldade em algum momento em fazer validação de e-mail, né, existe uma funçãozinha aí nativa do React que é muito boa para fazer validação de e-mail e ela faz de inúmeras coisas, passaporte, CPF, não sei o quê, É interessante pra caramba. para não ter que usar um regex ou fazer a sua própria validação, fazendo um includes arroba, includes.com, não sei o quê, né, ela já faz tudo bonitinho. Aí, se vocês quiserem, depois eu mostrar. Se quiser mandar A essa aí, Jéssica vai ser legal para já vocês. deu um legalzinho ali, eu vou mostrar pra galera. Pois é, se No quiser mandar essa, vai import, ser legal, vai ser legal. Validator. Então, é praticamente um requisito entregue aí. Opa. É validator from É validator. validator com validator tudo no minuto. Então, toda vez eu esqueço que o React não... Validator. Você importou aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ali, que é mais para cima. Beleza. Cortei meu validator. Vamos ver se o que é que mais que ele está acusando aqui. Se eu nunca lise, nunca usado. Aqui, ó. Vamos criar dois variáveis. Const valid e-mail igual deixa eu Pode pegar chamar lá o o e-mail de volta. validator, vai precisar do e-mail. Vou pegar eles de volta, que eu tinha apagado. E-mail, password. Vou fazer para o password rapidinho também. E-mail igual validator. Ponto isEmail. E-mail. Isso aí já está validando o e-mail. Isso aí já retorna um true ou false. Entendeu, pessoal? E esse is-e-mail tem várias opções. Tem is-passaporte, não sei o que, is-CPF, is-cartão de crédito, etc. Password maior que... Vamos botar 4. Deixa eu criar uma variável global aqui. Const
Max underline password igual 4. Lembrando de tentar o máximo possível seguir as boas práticas. Por isso que eu fiz lá em cima. Assim. Aí, se vale de e-mail e vale de pass, vale de pass, return history. Calma. Mas uma coisa interessante, tem a documentação disso. Cara, eu não sei aonde tem. Jéssica achou, ligeira, pô. Ó, conste. Antes disso aqui, como é que a gente faz para jogar para outra página? Alguém aí quer me dar um ar da graça? Trazer uma vozinha pra gente aí de como eu faria para jogar para outra página aqui? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Push, é isso? History.push. History.push. Só que aí eu preciso pegar o history da minha aplicação, né? Sim, pode ser com use history, né? Isso aí. Antigamente a gente pegava o history lá das props, né? Lá das próprias. A gente vinha E agora a aqui, gente pegava usa o use prop, history. nananã. E agora é só isso. Const history, Um monte de Igual. linhas. use history. O que é isso aqui? Uma dúvida, o history o use location é o location do history mesmo também, né? O use location é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você entra aqui na aplicação pela extensão do React, aqui dentro a gente tem History, Location e Match. O History, a gente tem duas funções, que é a Go, a Block, nananã, mas é importante mesmo essa aqui, o Push. E o Location é isso daqui, ó. Location, Path Name. Sim. Lembra que a gente pega o Path Name em alguns casos? O Use Location ele faz a mesma coisa, só diminui um pouco a verbosidade. Pegou aqui. Legal, mas poderia pegar ele pelo use history também, né? Use history Poderia. location. Poderia colocar aqui const history igual use history. E sei lá, em algum lugar aqui eu jogar um Location.pathname. history.pathname. Isso serve para fazer algumas verificações, o que é bom para caramba, inclusive. Valeu. Aí o que a gente faz aqui? A gente faz um history. Uma coisa, faltou o ponto length ali na 23. Não vai falhar aí a validação. No Password. Isso, verdade. Valeu, Carlos. Cumprimento. Zé, esse handle que você está fazendo aí é para dar um disable no botão, né? Não, eu não estou fazendo o disable exatamente. Estou enviando só a informação. Ah, tá. A informação não vai se não for desse jeito. No Entendi. caso, não vai levar para o lugar que ele quer, se as coisas não estiverem preenchidas Saquei. direitinho, ao invés de liberar Não o muda a botão. página, né? Saquei. Isso aí em cima, acho que é só o linter sendo bem agressivo mesmo. Esse teu linter ele tá brabo. E eu vi alguma coisa ali no log, Zé, falando do use memo, não sei se ele precisa ser importado. Não, eu já tinha corrigido lá. Já? Eu não Tá. tinha importado. Aqui eu preciso passar no meu on-click. Handle, click. Beleza. Vou até mudar esse type aqui do password para password, porque ninguém merece um acento ficar aparecendo, né? Carregar a aplicação. Ele não está encontrando o validator. Eu acho que é porque ele tá pedindo para instalar. Na documentação Ah. ele pede para dar um NPM e
E um validator. Dá um install nele. Isso aí é Deixa eu outra abrir o coisa que é outro meio terminal. obscura também, porque às vezes precisa instalar e geralmente não precisa, ele já vem no. Ele tá ficando nativo. Aproveitando, questões de boa prática, se quiser estar fazendo, é uma boa prática ou a boa prática é o disable? Porque tanto Cara, faz, né? Se não tem eu tô disable, só... não vai Depende do botar. que você quer, na verdade, né? O disable é para liberar o botão. Aí, no caso, o botão só vai fazer o que ele quer se a validação tiver Eu tô ok. fazendo sem disable só para ser um pouquinho mais rápido. E nesse Ah, caso tá. aí, o botão não Não vai demora fazer muito. nada. Sim, sim, O sim. botão não vai fazer nada se não estiver preenchido direitinho. Se eu clicar agora, será que vai? Ou resumindo, na verdade, do mesmo jeito, Foi. mesma coisa, né? Por isso que eu fiz Foi essa para minha pergunta. home. Só que nela não tem nada ainda, tá vendo? Deixa eu abrir o meu componente home aqui. Login, home. Nela não tem nada ainda. Então, ia quebrar mesmo. Vamos salvar aqui, vamos ver se ela renderiza. Renderizou a minha home. Faz aquele botão, um else, dando um alert de que não foi preenchido legal. Aí, só para ver se a validação ficou ok. Boa ideia. Por Boa isso que eu ideia. fiquei batendo no disable também. Aqui eu dou um return. E aqui eu dou um return alert. E-mail ou senha inválido. É que ele está reclamando aqui. Unexpected alert. Opa. Ele quer o O global, alert né? precisa estar dentro de um global.alert? Não. Ele quer o global alert, eu acho, cara. Esse teu link tá bem brabinho. Isso aqui que vocês estão falando? Global ponto, né? Global.alert. Clicar aqui. E-mail sem Boa. inválido. E essa desconhecida, Digita um cara. e-mail inválido ali, só para o pessoal ver. Olha. Um e-mail inválido. E-mail ou senha inválidos. Ou seja, o validator lá tá ok, viu? É bem mais tranquilo fazer a validação do e-mail do que com o inject. Vamos tirar a senha. Também está funcionando aqui. Então, beleza. Tenho minha home criada, estou conseguindo ir para lá, tá tudo certo até aqui. Vamos fazer aquela pausa de 10 minutos e a gente volta 15h53, que aí vai começar a parte bem interessante, que é a parte de fazer as requisições. Ô, A parte de José, requisições é mó da hora. tem uma dúvida, cara. Será que tem como resolver? É bem rapidinho. Pode Pode manda ser aí. antes? Ali Pode. quando você está no handle click ali, no handle change, no handle click aí. Quando você faz Perdão, é no handle change mesmo. Ali na linha 16, quando você seta o e-mail ou você seta o password, se eu tivesse um console aí na linha de baixo, eu ainda não estaria com o valor novo, né? Com o valor desse set. Certo? Vamos descobrir? Bora. Melhor jeito é olhando. Pô. Eu imagino que não. Mas eu gostaria de saber como que, se não, como que teria que fazer. Põe em Vamos fazer o cima aí, seguinte. senão o trem não vai, não. Vamos botar o value. E vamos botar outro console log. Vou tirar esse return aí. Em teoria, eu já não preciso mais dele também. Ele tá aí só de cobaia. Password. Vou botar só PES para ser mais rápido. E o meu password. E vou tirar esse return aqui. Eu não preciso. Eu não tenho mais nenhuma lógica depois disso. Eu não preciso do return. Uhum. E vamos descobrir na handle change agora. Opa! Coisa bonita. Eu não botei no e-mail, eu botei no password. Empty string. O value está trazendo o valor atualizado. O pass está trazendo
entre aspas, estado anterior. Aham. Ele não traz o valor atualizado dentro da minha função. E por exemplo, quando a gente fazia isso com set state, a gente conseguia passar as callbacks, né, que garantia o estado atualizado. Uhum, isso. Agora a gente consegue de algum método fazer, com algum método fazer isso ou não? Vocês conseguem usar callback também. Eu não deixei para passar o callback aqui na aulinha, porque eu achei que ia ficar muita coisa e ia ficar muito extenso. A callback, ela segue o mesmo ritmo do use memo. Então, se vocês pesquisarem sobre use memo, vocês vão entender mais quase metade do que é use callback. Ele também tem aqui um use callback. A estrutura, inclusive, é bem parecida com a use effect, se eu não estiver enganado. Você abre uma void function. Inclusive, eu recomendo muito darem uma estudada nisso depois. E eu não vou aprofundar para não acabar ficando muita coisa, sabe? Mas vocês podem usar use callback, sim. Pode usar Mas aí, tranquilo. nesse caso, como que eu garantiria isso? Esse console log eu teria que pôr numa use callback, é isso? Se for só para dar um console, cara, tu não precisa do valor do estado, não. O valor do estado só precisa que ele esteja atualizando aqui a página. A Ah, sim. página, dentro do console return, era ele vem só- atualizado. o console era só tipo um exemplo assim, mas caso se eu quisesse usar ela logo em seguida, assim, por exemplo, Não vai dar. Não não vai vai dar. E dar. tu vai ter que encontrar outra maneira, ou talvez com use callback D. Eu não vou te dar certeza porque eu não cheguei a usar desse jeito. Aham. Ô, Se alguém José, quiser dizer se pode aí, diz aí, Matheus. eu Diz acho aí que se ele pode. só tá passando no console log o valor anterior, porque na hora que você atualiza a sua aplicação de novo, na linha 10 ele pega o valor anterior, Uhum. entendeu? Ele teria que fazer mais uma atualização para pegar o valor atual. Se você passar esse console log lá dentro do App Provider, ele vai te dar um valor Ele dá o valor atualizado. atualizado, entendeu? Uhum. O que não aconteceria, o que é diferente lá quando você usa quando você seta na classe lá, que você usava o state, o set state, ele já vinha atualizado, entendeu? De fato, ele está atualizado, mas pelo fato de ele atualizar, ele puxar o valor da anterior na linha 10 ali, ó, ele vem o valor anterior. Ele não vem o valor atualizado. Porque você atualiza depois da linha 10, não sei se ficou bem claro, Uhum. entendeu? Eu vou até botar mais uns console logs aqui para a gente ver o que está Porque se acontecendo. você for naquele component, você vê que ele tem o valor atualizado, então ele está sendo atualizado em tempo real. Foi uma dificuldade que eu tive mesmo, porque eu consegui atualizar, por exemplo, salvar um array num estado, só que logo em seguida eu queria usar esse array atualizado para fazer uma condicional e eu não conseguia pegar ele atualizado, sabe? É que depende Uhum. da hora que você tá É. pegando ele atualizado, entendeu? Na linha 10 ali, como ele tá restartando o login, você tá Ele é o pegando o valor único dentro anterior, da entendeu? função. Dentro da função, ele é o único que vem desatualizado. Ô Zé, dá Peço. licença. Boa tarde, pessoal. Posso Boa só tarde. complementar uma coisa? Pode ficar à vontade. Normalmente, Ricardo, para a gente garantir que a gente quer usar o estado só depois dele tiver, que ele for atualizado mesmo, a gente pode usar ele dentro do use effect e coloca o estado como dependência dele. Porque aí ele só vai executar o Uhum. que está ali dentro depois que o estado mudar mesmo, saca? Sim. Aí dá Ah, é para uma boa. Dentro fazer. do Visual Effect eu acho melhor do que tu pensar em formas de passar para cá para dentro da função. É que no meu contexto eu fiquei meio ali sem saber como que eu ia tirar o negócio de onde estava para pôr dentro de uns effects, sabe? Mas beleza, isso aí depois eu trago um particular aí. Cara, tu pode me mostrar depois que a gente terminar aqui. Eu fiquei curioso agora Ah, fechou. É que agora para sim ver o eu que tá fazendo. não vou nem saber exatamente onde está, mas eu mostro sim. Bom, Eu tive os effects, eu tive um esquema que eu apanhei no Recipe, que eu queria saber se eu pudesse usar o Compute API dentro dos effects, sabe? Que aí já vinha atualizado também. Eu fiquei com essa dúvida, é bom saber Uhum. dessa diferença aí, Zé. Depois você puder falar para mim também. Beleza. Que extensão é essa que aparece U como se fosse uma documentação que está codando? Como assim?
Não entendi, Patrick. Pode abrir o Mickey se quiser. Oi, José. A hora que E você aí, estava Patrick? digitando o código, apareceu como se fosse do lado um pop-up explicando mais ou menos o que é aquela função que você estava fazendo. É como se fosse uma documentação da função. Por exemplo, você estava digitando. Não é tipo. Deixa eu ver, foi em qual parte? Por No exemplo, console, não? um Passa o mouse em valor. cima de alguma coisa. É isso Isso, aí aqui? começou a aparecer essas coisas, tudo assim, ó. Deixa eu Isso ver é aqui alguma qual é a extensão? extensão. E, tipo, é como se fosse, tô com dúvida, passo o mouse em cima e falo, isso faz isso. Ou então é alguma coisa nova. Eu achei interessante isso daí. É como se fosse uma documentação com exemplos. Cara, eu só uso, nem reparei nisso aqui, viu? É só passar o mouse em cima do trem que ele Eu aparece. acho que é do Lint, né? Ah, nunca reparei, mas eu vou dar uma olhada. Obrigadão. Deixa eu passar o mouse aqui em cima. 7 pessoas dele não vai, no Concha. Concha ele não vai. Cara, que da... Pelo que Ó. Falou. percebi, a hora que você passa em cima de alguma função, o resultado da função que você está fazendo, alguma constante. Uhum. Mas beleza, vou dar uma olhada, não quero atrapalhar, não. Não, tranquilo. Vamos para pausa? 3h11 agora a gente volta. Beleza? Fechou. Fechou. Então, voltando, a gente parou na parte de ir para nossa home e fazer as requisições. Beleza. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar uma forma de fazer requisição dentro desse componente. Por quê? Ô, Zé, a tela. Oi. Compartilhar a tela. É... oh, é... Ferramenta nova, foi mal. Deixa eu só ajustar aqui. Agora sim. Então, eu vou mostrar uma forma para vocês de fazer requisição dentro do componente de login, para a gente conseguir enviar para o componente home. Por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo mostrar para vocês uma boa maneira de como fazer as requisições e como elas meio que funcionam assim. Mesmo que seja bem basiquinho, mas a gente consegue ver como é que ele vai funcionar, mais ou menos. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma função de fetch. Eu vou fazer um fetch data. Const. O costume do funcional já. Const fetch data igual. Eu vou fazer ela assíncrona. A gente vai fazer um fetch. E eu esqueci de pegar o link da API. Vou pegar esse aqui. Link da API. Fazer um const request igual fetch. Opa, await fetch. Const response igual await request ponto JSON e vou dar um console log nisso aqui, só para ver o que está vindo. Response, para ver se já está funcionando. Vamos clicar no botãozinho. Primeiro, deixa eu só chamar ela em algum lugar aqui dentro. Data. Chamar ela aqui. No F12. E ele me traz um array com um objeto tendo um height
um ID, uma URL e um width. O que eu quero daqui? Acho que eu vou usar o ID como alt da minha imagem e vou usar o URL da imagem para renderizar na tela. Então, vamos fazer isso. Vamos primeiro voltar lá no nosso home e vamos criar aqui. Nessa div, a gente vai fazer um image, já deixar isso pronto, que vai receber uma URL e um alt que vai receber um ID. E eu também vou ter um botão de random, um button do type button, que vai vir um doguinho aleatório. Fazendo com dog porque todo mundo gosta de dog, né? Não tem pra onde fugir. Beleza. Aqui a gente viu que o FET está trazendo alguma coisa. Ele está trazendo um array. Então, eu posso acessar a posição 0 dele e posso acessar o URL, talvez. Vamos dar outro log para ver o que está acontecendo, se isso vai funcionar mesmo. Funcionou. Me trouxe a URL. Então, o que eu posso fazer aqui, nesse fetch data? Eu posso vir no meu provider e criar um estado para isso. Faço um const image, vírgula, set image, igual, use state, ele vem uma string. Faço um const id, vírgula, set id, igual, use state. Também é uma string. Vamos fazer da outra forma? Set data. Vamos usar um data no lugar do set data? Set data. É o que a gente vai fazer. Vai criar um objeto. Dentro desse objeto, a gente vai ter um image. Vai ser uma string vazia. E vai ter um ID. Que vai ser uma string vazia. Vou só corrigir o erro aqui, que eu sempre cometo. Uma vírgula aqui. Beleza. Aqui eu envio data, vírgula, set data. Aqui eu só preciso enviar o data. Context, enviando. Tudo certo aqui. Posso salvar o documento. Aqui eu posso pegar o meu data. Na verdade, o meu set data. E o que a gente vai fazer para salvar dentro desse set data? Set data igual objeto. Lembrando que lá a gente criou um objeto no nosso provider. E a gente faz aqui. ID image recebe response.url. Na verdade, response na posição 0.url, vírgula, ID recebe response na posição 0.id. Será que isso já está funcionando? Isso acontece no meu clique do botão. Vamos descobrir? Setei, deu e-mail inválido, tudo bem por mim. Vamos em componente, vamos ver no nosso login, context, e vamos ver o data. O data tem um ID e tem um link de uma imagem de cachorrinho. Beleza. Isso daqui funciona. Todo mundo pegou essa estrutura aqui do set data, utilizando um único estado para isso?
Todo mundo quieto, eu vou assumir que sim, então. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem algo que queira pontuar? Sim. Se o estado tivesse mais uma chave, aí teria que usar o spread, né? Sim. Se o espaço tiver, se ele, por exemplo, eu não quisesse salvar o ID nesse momento aqui, eu teria que, aqui eu teria que pegar o meu data, eu teria que dar um spread no meu data e alterar apenas a minha imagem com o valor que eu preciso. Sempre que forem tratar um único valor dentro de um objeto que tiver mais de um valor, tiver 2 ou 3, lembrem-se sempre de dar o spread nele antes. Dar o spread nele, dentro dele mesmo. Isso é muito importante para a gente não perder os dados que já tinha dentro do estado. Igual aconteceu no Redux. No Redux a gente sempre iniciava um novo case usando o spread, para não perder o estado anterior. Aí, beleza. Eu tenho minha requisição, tudo bonitinho. Aqui, eu preciso renderizar a imagem, porque, né? Até agora, não está renderizando nada aqui. Tem um botão, um ID escondido aqui. Meu image não está aparecendo. Primeiro eu vou botar a class name aqui. Eu tinha deixado pronta só para não ficar tão esquisito assim. Barra style, barra, acho que tá home.css, né? Isso aí. Beleza, o que eu quero fazer agora? Eu quero que essa imagem tenha um SRC, que seja o link que eu recebi lá, que está dentro do meu contexto data, do meu estado data, que está dentro do meu contexto app.context. O que eu faço primeiro? Const data igual use context e passo o meu app.context. Lembrando, o arquivo está aberto. Ele conseguiu importar para mim de uma forma mais fácil. E aqui, o que é que eu vou fazer? Você receba o meu data.url. O alt vai ser o meu data.id. Data.id. Se eu salvar agora o documento, eu tenho um ID. Agora pergunta, por que a minha URL não trouxe? Esse é o segredo. Por que o meu ID não trouxe a imagem do cachorrinho? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos inspecionar esse elemento. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Eu tenho um alt. Não tem um SRC. Por que ele não tem um SRC? Vamos dar um log nisso daqui? Log data.url. Sabe por que não tem? Porque eu não defini data.url, eu defini data.image. Olha aí que bonito. É image que eu tenho que acessar. Aí a gente volta aqui, muda para image, corrige o errinho da gente ao vivo e imagem do doguinho. Olha que bonitinho. Que bonitinho. O botão ainda não funciona, não tem nenhuma lógica, mas sempre que eu logar na página, eu vou conseguir ter uma imagem de um cachorrinho diferente, que vai ser feita uma requisição. Aí, faz algum sentido para vocês ter uma requisição no login para aparecer aqui? Porque para mim mesmo não faz não, velho. É o que eu vou fazer aqui. Vou pegar esse fetch data aqui. Pegar esse fetch data aqui, tirar tudo daqui.
tirar o set data também. Tirei e joguei lá para home. Só copiei e colei. Só isso. Copiei e colei. Aqui eu vou dar um set data. Beleza. Só que aqui, se eu botar aqui, eu vou iniciar a página sem nada. Porque eu vou botar um clique aqui. Um clique com o meu fetch data. Ele vai funcionar? Vai. Só que ele só funciona depois que eu clico no botão. E seria bem interessante eu já ter a imagem quando eu entrar na página, né? Aí o que é que eu poderia fazer com essa função aqui? Eu poderia pegar ela e jogar dentro de um use effect, simulando um did mount. Vamos usar um use effect aqui. Void function. É assim a estrutura do use effect. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha. Eu sempre esqueço, sabe? É sempre bom ter uma colinha do lado. É isso aí mesmo. Tá certinho. É isso aí Só mesmo. faltou o arrayzinho Só vazio. falta o array de dependência. Beleza. Eu tenho o use effect. O que é que esse use effect faz para mim? Console.log. Entrei na página. F12. Entrei na página. Vai carregar. Entrei na página. Deixa eu atualizar aqui. Tá acontecendo mais nada. Só aconteceu uma vez. Será que se eu botar uma dependência aqui, isso vai mudar alguma coisa? Ou eu vou quebrar a aplicação? Opa! Ó, cliquei no botão, ele trouxe para mim. Por que ele mudou? Porque agora ele está trazendo sempre que eu clico no botão também. Alguém sabe me dizer isso? Alguém quer trazer a voz para o povo? Eu saí um pouquinho, mas só um conceito, assim, não sei se você passou, que é importante o pessoal saber, que é o seguinte. O use effect com o array vazio ali embaixo é igualzinho o did mount. Uhum. E o use effect, se tiver alguma coisinha aí dentro, né, uma dependência, ele já vira o did update. Então, isso já até Exato. responde a pergunta dele, né? Quando aquele data muda, está rodando o console login de volta. Se ele deixar vazio, isso acontece quando entra na página, então de mount. Exato. E o que é que está fazendo o meu data mudar aqui? Está fazendo esse set data aqui. Sempre que eu clico no botão, uma nova atualização é feita, o set data é alterado e eu consigo atualizar a minha página. Consigo receber essa atualização aqui. Isso aí. Isso aí. Aí, beleza. Só que eu quero iniciar a página já com o cachorrinho. Eu não quero iniciar a página sem nada. Quero esperar ter que clicar num botão para aparecer um cachorrinho na tela. Eu já quero ver o cachorrinho aqui. É o que eu faço. Vamos pegar essa função, vamos tirar ela daqui e vamos jogar aqui dentro. Vocês veem que eu estou jogando as funções para lá e para cá, né? Feito doido. Eu espero que não esteja confundindo ninguém. Se alguém estiver se confundindo com isso, por favor, me avise. Se isso estiver ficando meio chatinho, meio complicado de entender, me avise. Que eu repasso de novo esse pedacinho. Suavinho? Suavinho, pô. Então vamos lá. Eu vou deixar comentado ali, tá? Que a gente vai fazer mais uma coisa com isso. Aí eu posso fazer uma função aqui dentro e chamar ela aqui dentro mesmo. E aqui eu passo a dependência que ele pede. No caso aqui, ele está pedindo o meu set data, que é o que está vindo do meu contexto. E nesse caso faz sentido que eu tenha o set data aqui dentro.
desse warning. Em alguns casos, esse warning, ele não vai quebrar a sua aplicação, tá? Não vai dar problema nenhum, ele vai funcionar normal. Mas como ele está pedindo, e nesse contexto aqui ele faz sentido, porque eu quero que toda vez que o setData for atualizado, eu faça essa nova requisição, então tudo bem, eu posso passar para ele. Aí assim que eu iniciar a página, recarregar a página, eu já tenho um cachorrinho. Sacou? Sempre que eu recarregar a página, eu tenho um cachorrinho. Só que agora, como eu faria para atualizar esse setData? Eu vou mostrar duas formas bem interessantezinhas aqui. Vamos criar uma funçãozinha bem besta aqui. Const setData, setData, tudo minúsculo mesmo. Esse aqui está super errado de se fazer. Não façam isso em casa. E eu vou dar um setData, passando um objeto vazio. E aqui eu vou chamar ela num clique, só para vocês verem o que vai acontecer. Um clique. setData. Cadê minha setData? Vamos ver. Será que vai dar alguma coisa de errado aqui? Nossa, deu muito errado, velho. Olha lá. Então, quer dizer, só porque isso daqui é um did update, eu não posso simplesmente pensar que eu vou atualizar o meu data, mudar o valor dele, e ele vai chamar o useEffect de novo. Que ele não vai. Por mais que ele fique verificando o setData aqui, mas ele não vai funcionar dessa forma. Tá vendo? É o que eu posso fazer. Posso pegar essa função, jogar ela para fora e chamar ela aqui dentro. Dentro do meu use. E aqui eu passo o meu fetch data. Aqui eu não preciso mais do setData. Eu posso deixar esse useEffect só como um componente de mount, que é para quando eu recarregar a página, ele já iniciar fazendo uma requisição. E o doguinho, ele funciona quando eu clico. E com isso eu já estou feliz. Já funciona. Ele vai ficar reclamando aqui do use callback. Isso daqui só vai parar de reclamar quando vocês fizerem basicamente um use callback. Que é que você vai precisar passar o fetchData como dependência, lá. Aí vocês não precisam se preocupar muito com isso não, que pode deixar assim mesmo que não tem problema não. Isso aí passa tranquilo. Mas é basicamente isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida sobre as requisições, sobre como funciona? O que eu tinha para passar era mais isso mesmo, essa parte das requisições, que é super importante a gente saber o momento das requisições, quando elas vão acontecer, etc. Essa é a hora, galera. Essa é a hora. Leilão, pô. Ou de cada vez, hein? Então é isso. Vou assumir que está todo mundo tranquilo. Todo mundo já entendeu bem a matéria, como funciona o Context API. E Se quiser, já faz bola pra uma frente. consideração final aí, que eu paro a gravação. Consideração final, cara. Bebam água. Muito importante. E um abraço. Então, essa parte das requisições, ela é super importante de entender, na verdade, o momento das requisições. Isso entra junto com uma pergunta que vocês fizeram antes, que é a de, se eu botar um console log aqui no meu data.image, ele vai retornar o valor atualizado? Não vai, porque dentro da função ele não retorna o valor atualizado. Você vai conseguir pegar o valor atualizado do response.
dentro dessa função. Mas vocês saberem o momento certo de usar um use effect ou use effect como a rede de dependência, isso é super importante de vocês fazerem. Usar ele com return, como se fosse um UL mount, sinceramente eu não precisei usar até agora no curso, nem nos projetos, nem no curso. Eu consegui usar tranquilo. Outra consideração importante Isso é que coisa você para... pode falar. ter dois use effects também. Se vocês Isso. precisarem de um para grid mount e outro para fazer o update, pode ter Você dois pode também, largar não tem outro aqui. problema. Pode ter Ele vários. não é o component de mount. Você pode sair largando o use effect aí e segue o baile. E outra coisa também, última consideração. O provider, vocês não precisam ter um só provider. Nesse momento que a gente está de início, a gente só precisa de um. Ele vai nos suprir perfeitamente. Mas depois vocês vão ver que talvez vocês precisem ter 2 providers só para deixar a aplicação mais organizada. E vocês fazem conforme a necessidade. E da mesma forma que estava aqui, você pode simplesmente jogar aqui dentro. Um login provider, coisa do tipo. Funciona perfeitamente. Um Inclusive até exemplo no... disso é o app de receitas, né? Exatamente. Vou botar um P aqui. Usuário logado. App de receitas. De receitas é... Pois é, só dando um toque assim, cara, é muito um feedback assim, muito bom, muito boa aula, da hora, obrigado demais aí pelo domingão. E um adendo assim, eu senti, entendi bastante coisa assim, e a minha maior dificuldade, cara, acho que vai ser de todo mundo na verdade também, é na questão do linter, quando ele começa com essa questão de a rede de dependência dos effects, sabe? Que ele vai pedir use callback, ele vai pedir use memo. Então, de repente, dá para a gente, para vocês aí, pensarem em uma aulinha focada no linter, sabe? Porque quando a gente faz os exercícios assim, até mesmo os projetos com o linter, ele vai dar um negócio diferente e aí vai bater um desespero, assim, sabe? Tipo, eu achei que eu sabia, mas agora, tipo... Uma coisa que acontece agora nesses 2 projetos é que tem que aprender a conviver com warning. Entendeu? O warning, às vezes ele vai dar um warning, só que pô, você quer usar ele como um dig mount, você não quer colocar nada ali. Sim. Cara, então, é o que eu estava falando. às Nesse vezes, caso aqui, também, né? você não tem precisa se caso que é preocupar. assim mesmo. Infelizmente, o projeto, né, e o warning não atrapalha a avaliação, só o erro só mesmo. fica reclamando, né? Só fica Amarelo, né? reclamando, Se não me engano, é amarelo, né, Carlinhos? mas é assim mesmo, é isso. Ele Cara, o acusa no lint, GitHub, tudo. o lint é o melhor amigo de vocês, velho. Ele vai ajudar vocês muito a fazer um código mais limpo. Ele te Eu força ia- aqui também, né? Mais Eu limpo e ia menos falar isso complexo. eu ia falar isso naquela hora que o Carlinhos até brincou que o lint do Zé tava atrapalhando. Aí eu falei, pô, o lint atrapalhando não, tava pesado, né? Não falou atrapalhando. Mas Eu vou passar... É Vamos, isso, galera. vamos Por hoje encerrar a é só. gravação e aí a Eu vou gente passar bate para papo? vocês o meu LinkedIn depois, passar o GitHub aí no chat, se vocês quiserem me seguir. E o pessoal que tiver aí quiser compartilhar também, é isso. Vamos que vamos. A gente pode bater um papinho aqui depois. Então, beleza. boa. Eu vou E encerrar a turma aqui gravação. a turma aqui tá sempre disponível. Se alguém tiver dúvida, pode chamar, viu, gente? Vou encerrar a gravação aqui com a mensagem do ET Bilu. Busquem conhecimento.